Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no Raon Tatu, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. No vídeo de hoje eu reuni algumas perguntinhas sobre sombreado, né? Como vocês sabem, eu tô sempre pegando as perguntas que vocês deixam nos comentários do vídeo e agrupando em temas relevantes, agrupando pelo mesmo tema, enfim, fazendo uma curadoria aí, né? Então não deixem de comentar as suas dúvidas e, ao mesmo tempo, dá uma olhada na playlist de perguntas e respostas, porque já tem mais de 80 vídeos. E cada vídeo eu respondo em média 4 perguntas, então eu já respondi muita coisa. Pode ser que a sua dúvida já esteja em algum desses vídeos ou num Dicas e Truques. Dá uma olhada em todo o conteúdo antigo do canal, porque tem muita coisa lá, tá? Muita coisa que você de repente não viu, que é das antigas aí. Então vale a pena fazer essa pesquisa, tem bastante conteúdo, tranquilo? Então é isso, vamos falar agora sobre sombreado na tatuagem, daqui a pouquinho depois do recado. Então antes de começar o vídeo eu queria falar aqui rapidinho que se você gosta dos conteúdos que eu produzo aqui no canal, as dicas, perguntas e respostas e tudo mais, então você de repente pode curtir os materiais extras que eu estou produzindo, que não são lançados aqui no canal, são lançados só para assinantes. Tem vários conteúdos gratuitos, tá, que eu estou distribuindo para quem é inscrito na minha lista de e-mails e quem é inscrito lá no meu canal do Telegram. Então se você não tá ligado nisso, por exemplo, eu estou fazendo uns compilados semanais com os melhores vídeos aqui no canal, e são mais de 750 vídeos em 4 anos. Então tem muita coisa que quem está chegando agora não viu, que ficou lá para trás, e de repente é um vídeo que tira exatamente a dúvida que você tem. Pensando nisso, eu agrupei por assuntos, né? Um falando só sobre os estilos de tatuagem, outros dicas de biossegurança, outros só sobre marketing, só sobre administração. Uma série de compilados semanais, já saíram 4, tem mais 2 para sair. Então se inscreve para você receber o link e você vai poder ver todos eles, e eles vão ficar por tempo limitado no ar. Então você tem que se inscrever. E também se inscreve lá no meu canal do Telegram, porque aí às vezes você não recebe por e-mail, né? E-mail às vezes vai pro spam, às vezes você, sei lá, esquece de ver a caixa de e-mail, é bem comum, mas no Telegram você vai saber, né? Você vai receber sempre a notificaçãozinha ali. Não é um grupo que fica todo mundo conversando, bagunçando, tá? Não é um chat, é só para você receber as notificações. Então todos os meus materiais extras eu solto lá no Telegram, beleza? Então se inscreve aí. Bom, primeira pergunta aqui é do Rony Carlos Mota Neves. Ele fala assim: gostaria de saber se você pode indicar uma voltagem ideal para o sombreamento. Eu botei essa pergunta aqui porque eu acho ela relevante. Muita gente faz perguntas sobre voltagem, né? Seja para traço, seja para uma determinada máquina, enfim, eu sempre bato nessa tecla. Eu acho importante para quem pergunta, para quem tem uma dúvida sobre essa, de que não dá para ter uma resposta tabelada. A voltagem ela é relativa ao seu setup. A primeira relatividade dela é com relação à máquina que você usa e à fonte que você usa. Então, cada máquina para determinado tipo de trabalho vai ter uma voltagem que vai funcionar melhor. Em conjunto com uma determinada fonte também, né, vai fazer uma diferença, porque tem fonte que vai, sei lá, passar mais corrente, passar menos corrente, se for uma fonte mais precisa, se for uma fonte mais vagabunda. Isso também influencia, às vezes, né, na medida que você bota ali. E até mesmo na mesma máquina, com a mesma fonte, determinados tipos de trabalho, dependendo da superfície do corpo, da área que você vai tatuar, dependendo do tipo de efeito que você quer dar, às vezes você precisa mexer na voltagem. Então não existe essa relação tabelada aqui. O que eu posso te adiantar é que para sombrear, tá? Normalmente quando você quer um efeito mais esfumaçado, ou seja, quando você quer ela mais polida, mais suave, você vai ter preferência pela uma batida um pouco mais alta, tá? Para depositar o pigmento muito mais distribuído, muito mais superficial quando você passa de levinho, né? Mais espalhadinho ali. Porque se a velocidade é um pouco mais reduzida, quando você sombreia, aí você dá aquela intenção, também pode ser feito, tá? Depende da sua intenção estética. Se você sombreia com uma voltagem, né, mais baixa, uma batida mais lenta, você acaba dando aquele efeito meio pontilhado, né? Como se fosse um rastelado, um dot speed. Então, por diminuir a voltagem, isso falando principalmente uma máquina de rotativa, né, que você vai dando aquele pontilhado, né, vai ficando a textura, né, da passagem da agulha mais claro.
tá? Mais visível. Numa de bobina, se você diminui muito a voltagem, a máquina fica fraca, ela para. Normalmente, essas máquinas de bobina, elas têm uma voltagem ideal que elas trabalham, e elas são reguladas para determinado tipo de coisa. Então, você vai ter uma máquina de bobina para sombra, que vai trabalhar numa voltagem específica, que ela funciona melhor, porque se botar muito forte, ela força muito a máquina, se você botar muito fraco, ela perde potência, ela tende a parar, engatar, porque ela não tem força para bater ali. Então, na de bobina, você acaba tendo que usar a voltagem que é relativa melhor para aquela máquina, dando uma outra variaçãozinha. A rotativa, você tem a possibilidade de variar completamente, porque mesmo que você bote baixo, por exemplo, ela continua batendo com a mesma força, só fica mais lento. Então você consegue dar esses efeitinhos mais fáceis. Também dá pra fazer no de bobina, mas é um pouco diferente, assim, falando de rastelado. Não é o ponto aqui do assunto. Mas isso tudo é pra dizer que a sombra nada mais é do que, né, uma ilusão de ótica de que tem um degradê ali em tons de cinza, quando na verdade o que você tem são pontos, micropontinhos de preto, mais espaçados ou mais agrupados, que dão uma sensação de mais escuro ou mais claro, porque quando ele está mais espaçado aparece mais área de pele, e quando ele está mais agrupado fica mais embolado, fica mais escuro ali. Então se você faz esses pontinhos muito próximos e muito suaves, acaba que fica um sombreado muito polido, mas se você faz eles mais espaçados, e se isso é proposital, acaba ficando aquela sombra mais texturizada, que dá uma textura intencional interessante para o acabamento do desenho. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nessa próxima pergunta, eu deixei ela aqui porque ela aborda muito essa questão que eu comecei a falar agora, e ela é grandona, então eu vou ler bastante aqui para vocês verem. O comentário quem deixou foi o Thiago Fernando. Ele fala assim: no desenho podemos fazer várias tonalidades com o mesmo lápis, sendo grafite, por exemplo, e colocando a leveza na mão para ficar com um tom mais fraco ou claro. E aí a dúvida é: quando fazemos um tom escuro, o grafite penetra mais nos poros do papel, e quando fazemos mais leve, o grafite fica mais superficial no papel, não atingindo a mesma profundidade de tonalidade escura. Quero saber se acontece o mesmo na tatuagem. Dá para fazer várias tonalidades com a tinta preta apenas na leveza da mão, sem ter que fazer o sume? E se sim, sem fazer diluições, a tinta ficaria mais na epiderme, dando uma impressão de sombreamento. Quer dizer, ela fixa na epiderme e não dura muito o efeito da arte. Se não durar, é o caso de se fazer o sume na tonalidade do sombreamento que se deseja, atingindo na derme, onde fica por muito mais tempo, ou quando se faz sombreamento com o sume, o superficialmente, sem atingir a derme. Bom, pergunta do Thiago foi um pouco confusa, né? Mas eu entendi que você está querendo, tá perguntando como é o comportamento do pigmento ao entrar na pele para dar a impressão da sombra, e aí se tem uma diferença da pigmentação da sombra de preto puro para de sume, e se algum desses casos é menos ou mais duradouro, no sentido, né, de ficar mais tempo ou menos tempo. Então, vamos separar aqui as coisas, tá? A sombra primeiro de preto puro é a que eu já tinha falado antes. Você vai passar ali e ela vai espalhar aqueles pontinhos que vai dar uma impressão de diferença de claros e escuros. Vai dar uma impressão de cinza, mas na verdade são micropontos de preto. É o efeito de um microscópico pontilhado ali. A tinta de tatuagem, ela sempre fica depositada na mesma camada, tá? Abaixo da primeira camada de pele, ou seja, logo abaixo da derme, entre a epiderme e a derme. Então ela fica ali, né, na divisão abaixo da derme e no comecinho da epiderme. Então ela sempre fica ali depositada. Se você fizer muito superficial, acima disso, que nem chegar a penetrar direito, ela vai com o tempo sair sim. É o caso de você ver que a pigmentação não ficou firme. Mas se o seu sombreado pegou, se ele está fixo, né, ali na hora, e você já tem aquela manha de pigmentar com uma certa profundidade, você sabe pigmentar sólido, por exemplo, aí você está aprendendo a fazer sombra, você sabe partir do ponto em que você sabe que está sólido e ir dando uma leveza gradual ali. O que acontece é que no sume é a mesma coisa, mesmo tipo de aplicação, você vai aplicar na mesma profundidade, com a mesma suavidade, só que o sume, esses pontos, né, essas partículas, esses pontinhos, elas estão diluídas
né, na água. Isso faz com que ela fique acinzentado e fique mais espalhado, mas é como se você realmente aguasse, né, a tinta do pigmento puro, ela é mais espessa, ela é mais grossa. Então, aumenta esse efeito do acinzentado, tá? E fica menos texturizado e mais homogêneo. Você consegue, assim, pegar mais variações dos tons de cinza de acordo com as diluições, tá? É essencialmente a tinta preta, que aí você está realmente aguando ela e aí ela fica ali como se fosse um nanquim quando você bota água, que fica espalhado, fica acinzentado, beleza? É mais ou menos o mesmo princípio ali. Aí agora ainda são partículas do pigmento preto, só que estão diluídos. Vão ficar fixos ali no mesmo lugar que na tinta pura, tá? Ou seja, vai ficar embaixo da derme, logo entre a derme e a epiderme. E o sume, por ser muito diluído, o seu pigmento bem espalhado, né, bem clarinho, dependendo do tom que você está usando, ele sofre mais a ação de perda, principalmente por causa da ação do sol, que todas as tatuagens de tons claros, né, sofrem mais. Então o sume muito clarinho, ele vai perder com o tempo mais do que um cinza de preto puro muito clarinho, tá? Porque aquela partícula ali do pigmento, ela já está diluída, então quando ela sofrer a ação do tempo, ela tem mais facilidade de se destruir, vamos dizer assim, né, de quebrar, de espalhar, de desbotando ali, né, debaixo da pele. Então, a galera que trabalha com preto e cinza em sume tem que ter muito cuidado para fazer o contraste suficiente. Um dos erros muito comuns que a galera faz é fazer muitas diluições claras, muitos tons médios e claros ali, e com medo de pesar ou sem uma noção muito grande de valores, acaba não fazendo um contraste muito grande. E é importante você ter áreas escuras que sustentem o desenho, porque é o preto que dura mais tempo, tá? Você tem que achar o equilíbrio aí entre não escurecer demais, claro, mas também deixar pontos escuros o suficiente, não necessariamente preto, né? Pode ser 90%, 80% preto, mas assim, áreas escuras que vão definir aquele contraste, explicar as luzes e sombras do desenho. E aí nas áreas claras você faz as passagens, faz os volumes e tal, sabendo que quanto mais clarinho, mais fácil vai desbotar. Não quer dizer que vai sumir, né, rapidinho, dura muitos anos, mas o que começa a perder, né, primeiro são os tons mais clarinhos, beleza? E a última pergunta aqui é do Matheus Amarilha. Ele fala assim: eu tô tentando fazer um tipo de sombra, mas não consigo dar aquele degradê top. Ele fica preto normal, mas nenhum degradê. Como faço para fazer o certo? Tá? Bom, então primeiro eu queria, né, para quem não sabe, eu tenho um vídeo falando especificamente sobre sombrear, como traçar, como pigmentar a cor e como sombrear, falando o básico dos três, e eu explico bem detalhadamente os três para iniciantes. Esse vídeo é bem antigo na minha playlist de dicas e truques, um dos, sei lá, 10, 20 primeiros. Vai lá, como traçar, colorir e sombrear, como traçar, sombrear e colorir, tá? Se eu esquecer de deixar aqui o card, se não me lembrem, provavelmente eu vou esquecer. Mas tem esse vídeo, que ele tá bem explicadinho lá, e eu tenho um outro vídeo sobre realismo em preto e cinza, né? E tem um outro que eu falo sobre preto puro versus sume, tá? Falo tudo sobre a aplicação de preto puro e tudo sobre a aplicação de sume. Então esses vídeos todos são bons para você expandir o que está sendo dito aqui, né? Muito mais detalhado e tal. Mas vamos lá. Sobre fazer uma sombra da base da construção da sombra, ela vai ter a ver com a sua mão, né? A medida de peso que você faz a sua mão, a velocidade, a passada, ou seja, são medidas que você vai ter que pegar de acordo com a experiência de ir sentindo mesmo. Mas o que é muito importante? A sua pele, pele do seu cliente, né, tá bem esticadinha, você esticar bem com a mão. Pra sombra é muito, muito importante você esticar, porque você vai fazer muito levinho e muito superficial. Se não tá bem esticado, aquela passagem acaba engatando e também acaba marcando em pontos que você não queria, dando aqueles pontilhados. Então você tá acostumado a fazer o preto sólido, né? E você tem que saber que pra sombrear, cara, você não vai fazer a agulha enfiada que nem o preto sólido, não. Você vai depositar várias camadas, passando de levinho, vai. Você pode fazer, se você quer fazer um degradê daqui pra cá, você vai fazer sempre começando aqui mais fundo e tirando como se fosse um avião decolando, tá vendo? Ele vai aos pouquinhos subindo. Então você entra aqui vai ficar preto, onde você entrou. Aí você vai tirando de leve, fazendo assim, ó.
várias passadinhas. E começa muito leve, praticamente sem encostar, pra você ir sentindo. Aí você vai botando um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais pesado. Aí você vai vendo a medida de aos poucos quanto ele começa a depositar pigmento. E você tem que fazer rápido para ele fazer aqueles pontilhados espaçados e para não pigmentar sólido, né, como se você estivesse fazendo ali um preenchimento e tal. Então bem, tipo, rapidinho e de leve para fora. E se você quiser, né, tipo, fazer mais uniforme, você pode ir e voltar na mesma, na mesma linha ali, mas evita fazer circular, porque circular para sombra deixa marca, circular é para pigmentar sólido, uniforme, tá? Então sombra geralmente é esticada, para fora, sempre para fora ou indo e voltando, dependendo da sua intenção, beleza? E aí o único jeito mesmo é você fazer, botar a mão na massa, treinar, tá? Controla a leveza da mão, acho que é a melhor dica que eu posso dar. As pessoas ficam muito... Quem tá no começo fica muito afobado, às vezes tá acostumado a pigmentar sólido, que é o que aprendeu primeiro, né? Que é o mais simples. E aí você ainda não tem a medida de que algumas coisas você tem que passar superficialmente. Você acha que tudo é uma maneira de passar ali sólido, né? Com a agulha bem enfiada, mas não é no caso da sombra, tranquilo? Então é isso, eu espero que tenha ajudado, eu espero que tenha tirado aí as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo e se inscreve no canal para você receber sempre, sabe? Todos os vídeos, são 5 vídeos por semana, é bastante coisa. Marca no sininho para você não perder nenhuma notificação, beleza? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.